da Canaries, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, nós tarda, mas não falha, e está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norwich, os Brazilian Canaries, e estamos no 7º episódio da temporada. Se você ainda não ouviu os outros episódios, então confira agora Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. E bom, meus canários, eu já quero começar com o nosso comentário da galera, porque tem muita coisa pra vir por aí, porque teve muito gol, teve muito jogo, maratona da Championship, enfim. E já vamos começando o nosso CanaryCast com a participação de vocês no... Comentário da galera aqui no CanaryCast. E o primeiro participante é o nosso querido André Monteiro, AAM_André no Twitter, que é o nosso enviado especial lá de Norwich, e ele disse o seguinte pra gente. Aliás, André, muito obrigado pela sua participação representando os Brazilian Canaries lá naquela naquela reunião com o Team Crew e com o Duel. Foi bem legal a participação de você lá também com o Butler, né? O Rob Butler, que participa lá também. Então, enfim, foi bem legal aí ver os Brazilian Canaries representados nesse evento, que foi organizado aí pelo Norwich Social Club. Enfim, o André disse o seguinte: acho que o time vem melhorando a cada jogo. Hoje merecia ter saído com a vitória. O André se refere ao jogo contra o Millwall, que foi 0-0. O último jogo, inclusive. Teve muita presença de jogo e criou muitas chances. A defesa não tem tomado muitos gols, o que traz certa segurança. Placheta jogou muito bem, tanto ofensivamente quanto desarmando. Animador. Pois é, André, o Placheta é aquele jogador que vai brigar com posição com o Cantwell, o Hernandes e ele mesmo, né, o Placheta. Então esses três jogadores, eles vão estar tentando dar o melhor deles o tempo todo, ao máximo possível, né? O Cantwell, que estava machucado no último jogo, né, pro último jogo contra o Millwall, acabou não sendo nem relacionado ao banco, e o Hernandes ainda segue em tratamento também por conta de lesão. Então é aí que o Placheta vai querer brilhar mais ainda, né? Uma pena que ele errou algumas finalizações que poderiam ter ajudado aí pro time, mas enfim, ele realmente está no começo bastante animador, e o time realmente evoluiu muito, né? O Norwich, que antes estava vencendo, mas não estava convencendo, meio aos trancos e barrancos, agora tem jogado com mais categoria, né? Contra o Bristol, a gente venceu muito bem, 3-1. E agora contra o Millwall, apesar de termos empatado 0-0, foi mais mérito do Millwall esse empate, defensivamente falando, do que falta de ataque do Norwich, que tem perdido muitos gols. Mas enfim, muito obrigado pela sua participação, André. E o próximo aqui da lista é o nosso querido Francisco Costa, como sempre, presença ilustre aqui no programa. E ele disse o seguinte, aliás, no Twitter ele é o @Francisco Costa, e ele disse o seguinte: creio que já foi dito tudo. Bater na tecla das finalizações é o que eu posso fazer. Não pode errar tanto chute ao gol assim. Estou gostando da evolução do time e espero que mantenham essa pegada e errem menos na finalização, pelo amor de Deus. Realmente, o Norwich tem errado muito na finalização, que foi algo que a gente tem falado aí. Inclusive, eu comentei isso na parte do André. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Quase que eu atropelei as palavras aqui. Me enrolei um pouquinho. Mas enfim. O próximo participante é o nosso querido Uriel Pereira, que comentou como Uriel e como o Norwich City FCBR, né? O NCFCBR lá no Twitter. Enfim, Uriel brincando de Homem-Aranha apontando um pro outro. E os arrobas são @NCFCBR e @UriPereira7. Então sigam lá eles dois, assim como os outros, sabe, pessoal? E ele disse o seguinte: o lado positivo é pontos importantes sobre equipes diretas ao título, jogos mais movimentados e volta do futebol de muitos jogadores. Pois é, muitos jogadores aí do time, né, do Norwich, voltaram a apresentar um futebol melhor. O Emi Buendia, o Timo Pukki voltou a fazer gol, então isso tem animado bastante. Eu acho que o mais regular de todos é o Crew, né, e o mais surpreendente de todos nesse futebol bonito que tem sido feito, né, eu acho que é o Rupp, porque, né, ele foi eleito o melhor jogador da partida por 2 vezes, se não me engano, pelo menos, né, e o Crew, eu posso falar também dele, porque ele foi eleito o jogador do mês pelo clube. Enfim, e o lado negativo, o Uriel diz: chances e oportunidades perdidas, inúmeras, falta de jogadores ofensivos no banco, como Duel, Hernandes, Martin, Cantwell, Soto, por que não? Bom, o Soto ainda está com aquela questão do visto, né? Ele ainda não pode jogar na Inglaterra. Então ele acabou tendo que ser emprestado para o Telstar, para ver se ele testa o futebol dele. O Duel, o Hernandes e o Cantwell machucados, sendo que o Cantwell ele se machucou agora no final de semana. E o Martin, eu realmente não sei o que aconteceu com ele. Talvez seja mesmo uma opção do Farc não ter escolhido ele para aquela partida contra o Millwall. Uri, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. E o próximo aqui é o nosso querido João, que é o @DepreNorwich, o Norwich Depre
lá no Twitter, então sigam lá também nosso querido amigo João, e ele disse o seguinte: o positivo é que o Norwich vem numa crescente absurda e conseguindo dominar seus adversários. Mas o problema é que o time não quer fazer gol. Eu não acho nem que o time não quer. Ele só não consegue mesmo. Não consegue, né? Porque, cara, a gente perde muito gol. Muito chute, mas pouca objetividade, né? Pouca precisão, melhor dizendo. A palavra certa é precisão em acertar o gol. O Puck, ele até que foi muito bem, né? No jogo contra o Bristol, que ele fez 2 gols. Mas nesse jogo ele ficou devendo. Pessoal do Depre Norwich, que são 2 Joãos ou Joões, enfim. Agradeço um dos 2 ou os 2 que participaram, né? Nunca sei quem é quem. E o bom é que eu posso falar João e os 2 vão atender, né? É que nem Lucas, você fala Lucas já tá no plural. Enfim, forte abraço pra vocês. E por fim, a gente começou com o André e terminamos com outro André. O André Vitor, @AndréVitur, com UR no final, tá, pessoal? Ele é o administrador do Cobras Brasil e ele disse aqui o seguinte pra gente: positivo, pelo pouquíssimo que eu acompanho, os resultados estão vindo e a proposta de jogo parece se manter, aliada à ótima fase do Crew. E o ponto negativo, eu diria que alguns jogadores vitais, tipo o Cantwell, andam devendo. O Cantwell, ele ainda não desencantou por inteiro, né? Teve essa lesão agora no último jogo, mas mesmo assim ele não tem sido unanimidade, tanto que eu acho que a briga tá abertíssima entre ele, o Hernandes e o Placheta. E eu acho que quem tá na frente é o Placheta. Porque o Placheta, ele tem mostrado um futebol bom desde quando ele chegou. Já o Cantwell, ele teve uma partida boa até agora. Então, o Cantwell é aquele cara que tem que correr atrás do desempenho positivo dele, entendeu? Ele tem se manifestado nas redes sociais que ele tá trabalhando mais para chegar no ponto físico ideal dele, no ponto técnico também, porque ele disse, acho que foi até no dia ou depois do jogo do Millwall, que ele está trabalhando para se tornar o melhor na função dele dentro do Norwich. Então, assim, não acho que tenha sido nada disciplinar e tal, ele realmente está só dizendo assim, olha, pessoal, não joguei hoje porque eu tô machucado e eu tô me esforçando ao máximo para poder voltar no meu melhor desempenho físico. E é isso que a gente espera, né? Não só do Cantwell, mas de todos os jogadores. André, muito obrigado pela sua participação, torcendo aí pelo Northampton conseguir uma boa colocação na League One. É uma temporada difícil para vocês, né? Que vocês estão chegando agora na League One. E claro, né? 6 pontos aí contra o Ipswich, acho que dá, né? Vocês já jogaram contra o Ipswich? Me responde aí depois que eu vou querer saber, que eu não lembro. Se eu ouvir, eu não lembro. Enfim, e esse foi mais um comentário da galera aqui no Canary Cast. Vamos seguir no programa. Championship. E agora vamos falar das 2 vitórias e dos 2 empates do Norwich pela Championship 2020-2021, que configuram a sequência de 6 jogos sem perder dos Canários. Vamos aos gols e começando por Norwich 2-1 contra o Wycombe, e é assim que se fala, Wycombe, no Carroll Road. O jogo em que Puck fez o gol com um passe de Buendia e Vrancic, ao melhor estilo Vrancic, no finzinho, aos 91, se não me engano, fez um gol de falta, dando a vitória para o Norwich dentro de casa. Gets past the last defender. It's a composed finish, and it's Norwich City 1, Wycombe Wanderers 0, and it's Teemu Pukki on the score sheet. Great finish, like you say. The team goes along this time. Headed into the penalty area there by Wheeler. Oh, there's hesitation, and Wycombe are going to score. Kashket turns it in after Grant Hanley left the ball to Tim Krul. No one took control of the situation, and completely against the run of the play, Wycombe have scrambled an equaliser. Norwich City 1, Wycombe 1, but it's a chance here for Norwich City. Free kick. Buendia and Vrancic over it. It is going to be Mario Vrancic who curls it beautifully into the top corner. Mario Vrancic, for the second time in the space of a few days, has put Norwich in front late in the game at Carroll Road. It's absolute heartbreak for Wycombe Wanderers. They've got into the 90th minute of this game and 1-1 with Norwich City, but Mario Vrancic has just beautifully curled a free kick into the top corner, and no wonder his teammates are leading the applause. Norwich 2, Wycombe 1. What a free kick that is. That is as good as a free kick you'll see. I mean, he's put that... I'm just looking at the replay. I mean, that's top corner. E logo depois o jogo seguinte foi contra o Brentford, onde o Norwich empatou contra o Brentford, jogando fora de casa. Um jogo dificílimo, 1-1, e os Canários até que jogaram bem, apesar desse empate.
Norwich City losing the ball in midfield. And within 10 seconds or so, Brentford had pounced down this right-hand side, getting in behind the Canary defence, and then laying it through to the man who's scored 7 goals already this season. He makes it number 8. It's Brentford 1, Norwich City 0. Buendia, he tries to play a ball in. Good touch there by McLean. And then there's a deflection, and it's gone in. I've no idea who that came off, but it doesn't matter because Norwich City are on terms. Brentford have defended so well, really, and it's just a case of if you don't buy a ticket, you don't score a goal. Norwich did so. It's Kenny McLean who gets a shot away outside the box, a wicked deflection. Goalkeeper was scrambling for it. It goes in. It's Brentford 1, Norwich 0. That's fantastic, Norwich. Outra vitória canária, adversário difícil também, dessa vez 3-1 fora de casa em cima do Bristol City. Vale ressaltar aqui que o Norwich jogou muito nessa partida, foi acho que o melhor jogo do Norwich até aqui, apesar do gol que levamos, né? 2 gols do Puk e um golaço do Buendia dominando a La Zidane, uma bola na pontinha do pé assim de primeira, cara, foi lindo. Vocês precisam ver no YouTube esse gol. Os highlights já estão lá no canal do Norwich, é só vocês pesquisarem por Norwich City Football Club no YouTube que vocês vão achar. Inside the Bristol City half to Rupp. Now it's on to Stiepermann, and there's space opening up for Stiepermann here, halfway inside the Bristol City half. He tries to thread it through to Pukki. He's found it, and Pukki scores! That is a lovely goal from Teemu Pukki. Brilliant pass from Marco Stiepermann, brought into the team today. He managed to thread that ball through the eye of a needle. Pukki takes a touch and then finishes brilliantly. And in the 7th minute, it's Bristol City 0, Norwich City 1. From Buendia, and he works it to the left wing. Sorensen gathers, still inside his own half, right-footed, but left back at the moment. Sorensen, he plays that one forward, and it's a great ball, and he's got Pukki in the penalty area again, and Pukki scores again! What a pass this time from Sorensen, filling in at left back, managed to split the Bristol City defence, Pukki onto it, he finishes with composure, and Norwich are 2-0 up inside 14 minutes, and Teemu Pukki is rediscovering his championship form. Another lovely ball, another lovely finish in a spot. They're on the attack now on the left-hand side. They've got the ball in the Norwich penalty area for the first time. Shot comes in and Krul makes the save. The rebound is played across. There's a real chance here, and it's in! And Bristol City have got one back, and it's Hunt, who's managed to work the ball in from the edge of the 6-yard box, and Norwich City, having been dominant for the opening 15 minutes, have switched off, and Bristol City are back in it. Bristol City 1, Norwich City 2. Ball from Gibson into the penalty area. Buendia controls brilliantly, and he scored! What a finish from Emi Buendia! That's a high ball forward from Ben Gibson. Buendia in the penalty area, plucks the ball out of the air superbly, and then finishes with composure, and Norwich get a third before half-time. It's Bristol City 1, Norwich City 3. Unbelievable ball. That's 55 yards over the left full back centre half's head. Unbelievable touch to pick it out of the air, laid in his path, and a cool finish across the keeper in the far side. Absolutely tremendous vision, brilliantly executed ball, incredible touch, and a fantastic finish. E por fim, o Norwich empatou seu último jogo por 0-0 contra o Millwall, né? O Norwich jogou dentro de casa, o Millwall jogou pelo empate, né? Eles defenderam muito bem, levaram perigo em uns 2 momentos assim, no jogo, mas o Norwich foi dominante total assim, na partida. O Norwich foi muito superior. Mas é mérito aí do Millwall que soube se defender e conseguiu levar esse ponto dos Canários. Enfim, 0-0, um jogo sem gols no Carroll Road. E bom, elas, analisando aqui o retrospecto desses últimos jogos até aqui o momento, eu diria que alguns jogadores a gente pode aí bater o martelo até aqui como melhores do time até o momento, né? O Rupp, ele tem uma fase ótima, né? Até o momento na Championship, ele ganhou pelo menos 2 vezes o Man of the Match e ele ficou em segundo lugar aí para ser o jogador do mês, só perdeu para o Krul, que tem sido crucial, como eu brinco sempre, né? Claro, e vem numa fase incrível, assim, depois do Rudy, eu acho que é o melhor goleiro do Norwich nessas últimas 2 décadas, eu diria. Então, assim, sensacional o momento do Krul. E pra mim, assim, ele poderia ser o capitão do Norwich tranquilamente. Ele é uma figura muito presente, assim, na zaga, no time. E ele, pelo menos ao meu ver, ele dá aquela sensação de liderança muito mais do que o slow motion man, que é o Runley. O Runley, por outro lado, ele tá muito mal ainda pra mim. Ele precisa melhorar bastante. Ele é muito devagar, ele é muito lento para momentos decisivos. A gente tomou um gol por conta dele. 2 gols, na verdade, a gente levou por erros dele, então... E eram erros de situações diferentes, né? Porque um foi uma questão dele não ter visualizado o jogo, né? Faltou visão de campo para ele.
Não porque ele não podia ver, mas porque ele não viu mesmo, ele foi lesado, vamos dizer assim, descuidado. E um outro lance foi total falta de velocidade dele para chegar na bola. Então, 2 lances aí que condenam um pouco a atuação do Hanley, que, por incrível que pareça, num desses jogos que ele errou, ele ainda foi jogador da rodada. Não sei como ele foi para a zaga da rodada aí da Championship, enfim. Aí a Fela é meio maluca com algumas coisas. Eu não confio muito nas votações deles. Mas, enfim. Já o Buendia, que é outro jogador que tem vindo numa crescente, assim como o Rupp, só que o Buendia a gente já sabe do potencial dele, né? Ele é outro jogador presente nesses times da rodada e, né, carimbou ainda mais o passaporte dele para esses times, porque ele tá jogando muito bem. Esses 2 últimos jogos, principalmente, foi muito bom, muito boas, né, as atuações do Buendia. O Puk voltando a fazer gols é uma coisa maravilhosa. O Ruggiero parece que ele ainda não conseguiu encaixar bem ele no time. Ele fez um jogo bom e é isso. E mesmo assim, ele só fez um jogo bom porque ele chutou algumas vezes ao gol e fez um gol no finzinho de pênalti, né? Então, o Ruggiero ainda não conseguiu mostrar o futebol dele, mesmo jogando como titular em algumas partidas. Até com o Puk ele jogou uma vez e aí ainda não conseguiu funcionar bem ali. O Adanida, ele é uma terceira opção que eu acho que ele poderia ser muito bem a segunda opção. O reserva imediato do Puk. Por mim, poderia ser o Adanida, sem problema algum, que também faz a função ali pelas pontas, caso o Fark precise. O Sorensen, eu queria destacar ele também aqui, porque ele está cumprindo um papel de quebra-galho, né? A gente emprestou o McCallum, não sei porquê, o que passa na cabeça do Fark, e o Fark também escolheu o nosso volante, o Sorensen, para fazer a função de lateral esquerdo, já que o Xavi Quintila, que está emprestado ao clube, ele está machucado. Então, em vez de colocar o Sam Byron ou outro jogador para fazer a função de lateral que tem a ver com a lateral, né, o Mumba, por exemplo, ou então mesmo o Arons improvisado, ele preferiu colocar o Sorensen, não sei porquê, né? No primeiro jogo ele foi muito bem, ele até chegou a acho que ganhar a maior pontuação da partida, eu não lembro direito, ele deu uma assistência, inclusive, mas no segundo jogo dele na lateral esquerda não deu muito certo não, foi bem fraquinho, acho que foi até inclusive esse contra o Millwall, né, se eu não estiver enganado aí na ordem dos jogos. E ele faltou um pouquinho aí de manjar da posição, né? Ele não é lateral esquerdo, então ele tá quebrando um galho. E aí, tanto que no momento do jogo, o Fark até inverteu os laterais, pensando aí talvez em botar o Mumba como titular no próximo jogo e jogar o Max Arons para a lateral esquerda, ou o Sam Byron ou o Mumba jogar na lateral esquerda e o Arons manter ele na lateral direita. Enfim, detalhe pequeno, eu torço mais para ver o Xavi Quintila de volta do que a gente seguir com o Mumba, Arons ou o Byron fazendo a posição de lateral esquerdo, ou pior ainda, o Sorensen improvisado ali. Eu prefiro o Xavi Quintila, que estava jogando muito bem na lateral esquerda e também é um destaque aí do Norte nesse começo de temporada, nosso lateral esquerdo, que eu espero que o Norte contrate em definitivo. Um detalhe legal também que rolou essa semana é o Ivo Pinto, que foi lateral do Norwich, lateral direito durante algumas temporadas, jogou a Premier League conosco, ele que é português, né? Ele tem demonstrado um carinho enorme pelo Norwich, ele sempre foi muito carismático, ele sempre gostou muito do clube, da torcida, e aí recentemente no Twitter ele tem em alguns jogos demonstrado esse carinho aí mais legal pelo clube. Olá, eu sou o Lucas, o editor. Eu acabei de ouvir o Canarycast, afinal de contas eu venho das profundezas da ilha de edição. E durante essa edição do programa, eu percebi que o narrador, que curiosamente tem Lucas no nome também, esqueceu de passar informações importantíssimas, das quais são a classificação do campeonato e o próximo jogo. Então, eu, editor, Lucas, vou dizer o seguinte: o Norwich ocupa a terceira colocação com 10 jogos e 18 pontos. E na próxima partida, o Norwich enfrentará o Swansea, em casa, ao meio-dia, no dia 7 de novembro, nesse sábado agora. Sigamos agora a programação normal do Canarycast. Bom, e basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. Agradeço de verdade a todos pela espera, né? Eu demorei a fazer esse Canarycast por questões de trabalho e também porque foi uma maratona de jogos, eu preferi acumular alguns e fazer de uma vez. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que tenha sido informativo e que tenha sido bem legal para vocês. E bom, Yellows, o Canarycast vai ficando por aqui. Vale um lembrete também que os próximos episódios devem voltar à data normal, tá, pessoal? Vou tentar agora voltar toda segunda-feira, tá postando direitinho, para não ficar essa coisa meio desordem, né? Com desordem. Quero voltar à nossa regrinha normal. Enfim, e é por isso que eu peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries.
E no Twitter, você pode nos achar por @NorwichCityFCBR e NCFCBR, do meu querido amigo Uriel. No Facebook e no Instagram, tem o @NorwichCityFCBR. E se você estiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o CanaryCast. E se estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações de conteúdo novo no ar. Eu ainda não postei nada lá faz algum tempo. Eu sei, mas eu vou postar uma cacetada de podcast de uma vez só lá, porque eu tô meio enrolado ainda com o trabalho, mas eu vou parar e vou fazer isso, eu prometo. Talvez no próximo CanaryCast já tenha feito isso, eu espero assim. Enfim, combinado, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos de coração. Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um CanaryCast. E no mais On the Ball City, never mind the danger, come on, Yellows! Vou parar com os trocadilhos, tá, gente? Eu prometo. Fui! Mentira, não vou não.